Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma mais 2 óbitos por Covid-19 e registra 5 novos casos da doença. Mas a ocupação em leitos clínicos continua zerada na rede hospitalar. A Prefeitura publicou o decreto que determina a obrigatoriedade para aulas presenciais no município, em conformidade com o que foi determinado pelo Estado e mais. Homem sofre ferimento no rosto com serra em acidente de trabalho. Acidente de trânsito violento entre caminhão e picape é registrado na BR-365 em Patos de Minas. Vamos mostrar como é feita a escolha dos jurados que atuam no Tribunal do Júri. Cerca de 600 mil bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa em Patos de Minas. Futebol. Atlético está muito próximo de sua segunda final da Copa do Brasil. No Cruzeiro, desfalques na lateral esquerda podem obrigar Luxemburgo a improvisar. Após suspensão por falta de doses, vacinação contra a Covid para adolescentes é retomada. Minas anuncia ampliação no ensino médio em tempo integral. Acusado de matar amante com tiro na cabeça é levado a júri. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente nesta quarta-feira na MG 230 em Patrocínio, onde um caminhão carregado com 5.000 tijolos tombou na rodovia. O motorista contou que cochilou enquanto dirigia sentido Ibiá e que estava muito cansado. Uma das pistas ficou parcialmente obstruída pelo veículo e parte da carga, O condutor de 34 anos foi encaminhado a atendimento médico com dores na perna e também no quadril. Nesta quarta-feira, um homem de 50 anos foi socorrido pelo SAMU após um acidente de trabalho em Patos de Minas. A vítima sofreu ferimentos no rosto provocado por uma serra. Segundo as informações, o homem estava trabalhando em uma construção que fica na rua Doutor Antônio Moro, no bairro Barreiro, em Patos de Minas, quando teria se machucado com uma serra. Devido ao ferimento, o trabalhador foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. O homem chegou consciente e não corre risco de vida. Um violento acidente envolvendo um caminhão carregado com britas e uma picape foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. O caminhão ficou bastante destruído, assim como o outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde desta quarta-feira, próximo ao quilômetro 387 da BR-365. O motorista, que dirigia o caminhão com placas de 7 Lagoas e que estava carregado com brita, vinha da zona rural sentido Patos de Minas, quando no trecho após a curva, invadiu parte da via contrária e bateu na lateral esquerda do veículo Fiat Toro, que vinha de Patos de Minas. A gente recebeu uma ligação de usuários da rodovia, informando que tinha tido um acidente aqui próximo ao Posto Paraty. A gente deslocou, já se deparou com a cena aqui, o Corpo de Bombeiros já estava no local fazendo o resgate dos envolvidos. E foi um caminhão e uma Fiat Toro, uma caminhonete. Eles estavam seguindo em sentidos opostos e acabaram se colidindo lateralmente. Com isso, ambos perderam o controle da direção e cada um saiu de pista para o lado que estava seguindo na rodovia. Ambos os veículos tiveram danos. O caminhão ficou capotado em um dos lados da via e até algumas peças se soltaram do veículo. Já o carro foi parar do outro lado da via, também com estragos na parte da frente, e acredita-se que talvez tenha dado perda total. Apesar dos estragos, ambos os condutores, de 51 e 65 anos, tiveram ferimentos leves e foram socorridos até o Hospital Regional em Patos de Minas. Um acidente bastante grave, de grandes proporções. É um local que é uma reta, e são veículos grandes. Então a gente vê que os veículos ficaram bastante danificados, O caminhão parou aqui de cabeça para baixo, a Fiat Toro provavelmente aí é perca total. Mas graças a Deus os condutores estão bem. Devido aí à proporção, o motorista do caminhão ele ficou ali dentro da cabine, ele não conseguiu sair, mas ele não ficou preso às ferragens. O bombeiro chegou e já conseguiu fazer a retirada deles. Com os danos do caminhão, a pista ficou coberta de óleo. Por isso, a recomendação é que os motoristas que forem trafegar pelo trecho o façam com atenção, principalmente se ocorrerem chuvas.
Em consequência da batida, e o óleo diesel do caminhão acabou derramando todo aqui na pista, então está bastante escorregadia, né? A gente está fazendo um controle aqui de fluxo, o pessoal passar mais devagar, passar em meia pista, enquanto os bombeiros vão vir e vão jogar a serragem, para diminuir esse risco, né? No momento está tranquilo, que a gente está sinalizando o local, né? O problema aqui é o problema de sempre, que vai ser a primeira chuva que deixa a pista muito escorregadia novamente. E o alerta é realmente esse: quando estiver chovendo, reduzir a velocidade, que você pode se deparar com um local desse aqui que o condutor às vezes não sabe, que tem, além da água, tem bastante óleo, né? E é fácil perder o controle do veículo. Depois do intervalo, aqui no News, nós vamos mostrar como é feita a escolha dos jurados que atuam no Tribunal do Júri. E cerca de 600 mil bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa em Patos de Minas. A gente sempre acompanha e mostra nos nossos telejornais os julgamentos que são realizados na comarca em Patos de Minas. Mas hoje você vai ver como é feita a escolha das pessoas que compõem o corpo de jurados do Tribunal do Júri. O grupo de jurados que compõe um tribunal de júri é composto por 7 pessoas, que são sorteadas dentre um número pré-selecionado e que compõem um banco de nomes listados em cada município. Municípios com mais de 100 mil habitantes podem ter de 300 a 700 jurados inscritos, entre 18 e 70 anos. Acima dos 70 anos, somente se a pessoa tiver interesse em permanecer na lista. Normalmente nós alistamos pessoas com um pouco mais de 18 anos, porque embora a lei preveja que o maior de 18 anos possa participar, naturalmente que existe também um requisito, né, de compreensão, um requisito de uma certa maturidade. Então, normalmente, nós temos jurados alistados a partir de 21 anos. Anualmente, essa lista é revisada e publicada. A escolha das pessoas que farão parte do Conselho de Sentença é feita por meio desse sorteio. Sorteia-se 25 jurados que são convidados a participar. Depois destes 25, estando presente pelo menos 15, faz-se um novo sorteio e escolhe-se 7 jurados. Na lei nós temos impedimentos para que o jurado possa participar ou não do julgamento. Esses impedimentos estão nos artigos 448 e 449, respectivos incisos do Código de Processo Penal. E há também impedimentos que são comuns a todos os juízes, que estão no artigo 252 do Código de Processo Penal. Se não houver jurados impedidos, as partes podem dispensar até 3 jurados, cada parte, a defesa e depois a acusação. A defesa é que fala primeiro se aceita ou recusa o jurado, e a defesa e a acusação pode recusar até 3 jurados. O jurado também pode pedir para ser dispensado, se as partes assim aceitarem. Além disso, passa por alguns critérios, dentre eles, ser pessoa idônea, ou seja, honesta e íntegra, ter conhecimento prévio para compreender as questões colocadas no júri, não haver ficha criminal anterior ou qualquer circunstância que o dispense da função. Ademais, independentemente da ocupação, a pessoa que demonstra interesse em ser jurada pode se inscrever. É até interessante para o júri que ele seja composto por pessoas que tenham percepções diferentes da vida, né? Que tenham uma experiência diferente, um conhecimento, e que todos os estratos da sociedade, né, estejam presentes para que haja uma maior representatividade. A Justiça também reveza o quadro de jurados periodicamente, pois não existe a profissão propriamente dita. O convite é aberto aos interessados, que podem procurar a Secretaria do Fórum de Justiça da Comarca de Patos de Minas e se inscrever. Aqueles que tenham condição, se quiserem, é só procurar aqui na Secretaria da primeira ou da segunda vara criminal e falar que quer compor a lista, que quer ser jurado, né? Nós temos, assim, como única vantagem que é oferecida aos jurados, né, eles têm, eu não gosto de falar porque não vão precisar também, mas o jurado ele tem direito à cela especial e ele tem preferência também
né, na hipótese de provimento de cargo em concurso ou na hipótese de concorrência pública, se tiver em igualdade com outra pessoa, o jurado tem preferência em decorrência do serviço público prestado no tribunal do júri. Então, não deixa de ser uma retribuição que se faz aí. Mas o que a gente acredita mesmo é na responsabilidade e na cooperação daquele que quer prestar o serviço da cidadania, né, quer participar na justiça. Que mostra toda a participação da sociedade, da comunidade nesses trâmites aí judiciais, né? A gente muda de assunto. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa terá início no dia 1º e vai até 30 de novembro. Devem ser imunizados bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. De acordo com o IMA, em Patos de Minas, cerca de 600 mil animais devem ser aí vacinados. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem como estratégia a implantação progressiva e manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Em Minas Gerais, compete ao IMA o planejamento, a coordenação e execução do programa, que tem ações e responsabilidade compartilhada com o setor privado. A febre aftosa, como todos os produtores sabem, é uma doença que ela é altamente contagiosa e ela é muito rápida a disseminação dessa doença. Então, os países que recebem leite e ovos e carne, eles restringem o trânsito de animais nas dos produtores que não fazem esse controle. Então, o Brasil é um signatário, né, da OIE, então ele cumpre as normas determinadas por ela. A primeira etapa aconteceu de 1º a 31 de maio, onde foram vacinados todos os bovinos e bubalinos, independentemente da idade. E a partir do dia 1º de novembro, acontecerá a segunda etapa. Na Coordenadoria Regional do Instituto Mineiro de Agropecuária em Patos de Minas, ao todo 1.500.000 cabeças de bovinos e bubalinos, divididos em 15.600 proprietários. Só em Patos de Minas são 251.000 cabeças e 2.900 proprietários. De modo geral, na Coordenadoria Regional, a partir do dia 1º de novembro, devem ser vacinadas 600.000 cabeças de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Sendo que desse efetivo, que nessa etapa agora é de 0 até 24 meses, é em torno de 100.000 cabeças que deverão ser vacinadas. Segundo este empresário, neste ano, houve aumento na procura da vacina contra a febre aftosa em Patos de Minas. Eu fui comprar vacina, que nós compra 150 mil, 200 mil doses. Então eu fui comprar para conseguir só 100.000 doses. E os laboratórios, ninguém está tendo a vacina. Então assim, quem que vai quiser chegar mais cedo e pegar a vacina, que a partir do dia 1º já procura a vacina, já vacina. A vacinação deve acontecer até o próximo ano, pois em 2023 a imunização deve ser suspensa devido à possível erradicação da febre aftosa, mas os cuidados deverão ser mantidos. Então a gente solicita ao produtor que a partir do dia 1º de novembro já adquira a vacina nas revendas autorizadas e faça a imunização do rebanho e comprove, né, o mais rápido possível para evitar fila, né? No final da campanha, ficar todo mundo querendo regularizar, vai sobrecarregar o sistema. Melhor prevenir, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Vamos falar também de futebol. Desfalques na lateral esquerda do Cruzeiro podem obrigar o Luxemburgo a improvisar. E o Galo, que está muito próximo de sua segunda final de Copa do Brasil. Depois da goleada no jogo de ida, o Galo enfrenta mais uma vez o Fortaleza para carimbar a sua final da Copa do Brasil. Quem chega com as informações sobre o esporte é o comentarista José Augusto Toscano. É hoje, hein? Decisão da semifinal da Copa do Brasil. As partidas de volta acontecem na noite desta quarta-feira. Lá no Maracanã tem Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo em Curitiba, 2-2. E no Castelão, na belíssima Fortaleza, o Fortaleza recebe o Galo. E o Galo, convenhamos, né? Numa situação muito confortável. Na partida da semana passada aqui em Belo Horizonte, o Atlético goleou o Fortaleza 4-0 e com isso
pode até perder por 3 gols de diferença logo mais, que ainda assim se classifica para a final da Copa do Brasil. O Fortaleza precisa vencer por 4 gols de diferença no mínimo e aí forçará a decisão por pênaltis. Se vencer por 5 ou 6 ou 7 ou mais gols, que goleada seria histórica, hein? Aí naturalmente estará classificado. Convenhamos, com o que vem jogando, pelo time que tem, claro, não é uma ciência exata, mas o futebol tem a sua lógica. A probabilidade é que o Atlético vença novamente e se bobear até com outro placar elástico. Claro, Fortaleza faz um grande trabalho, não é semifinalista de uma Copa do Brasil à toa, mas o Atlético é muito favorito. Não jogam hoje, nem foram relacionados o Savarino, o Mariano, que estão se recuperando de lesão, o Nathan Silva, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, e o Alan, que está suspenso. Entretanto, esses 4 jogadores aí amanhã embarcam para o Rio de Janeiro e vão se juntar ao elenco atleticano, que sai de Fortaleza nesta quinta-feira e já vai direto para o Rio. Ainda falando de futebol, Cruzeiro segue treinando, amanhã, quinta-feira, joga contra o Remo, no Independência. O Luxemburgo tem uma dúvida na lateral esquerda, porque o Matheus Pereira não poderá jogar. Ele está esperando a recuperação do Jean Vitor, que é o especialista da posição, mas que está se recuperando de um tratamento oftalmológico. Se não der para ele, o Luxa vai ter que improvisar. E o América que segue treinando para o jogo de sábado, coincidentemente contra esse mesmo Fortaleza, que hoje é adversário do Galo. Agora falando de vôlei, o Cruzeiro conquistou na noite desta terça-feira o seu 4º título da Supercopa Masculina de Vôlei. É um torneio que reúne os campeões dos principais torneios de vôlei no país da temporada passada. O Cruzeiro venceu o Natal por 3-0. Esse jogo aconteceu lá no Mato Grosso, com parciais de 25-22, 25-15 e 25-22. Com esta conquista, o Cruzeiro atinge o seu 4º título na competição. Ele que venceu de 2015 a 2017 e depois só vinha sendo vice. Cruzeiro, que é a única equipe que participou de todas as edições da Supercopa Masculina de Vôlei. E para encerrar, vamos falar de um assunto chato ligado ao vôlei. O Minas Tênis Clube, clube do jogador Maurício Souza, afastou o jogador, multou e quer que ele se retrate. Só contextualizando aqui para quem não sabe, o Maurício, nas redes sociais dele, fez comentários preconceituosos, comentários homofóbicos, e aí o Minas não gostou, também foi pressionado pelos patrocinadores do clube, que exigiram medidas cabíveis. Então o Minas, repito, multou, afastou temporariamente o Maurício e exigiu a retratação. Aí o rapaz quando ele fez essa declaração, ele fez numa das redes sociais dele, que ele tem milhares e milhares de seguidores. Aí faz a retratação numa outra rede social que ele tem, se muito, uma centena de seguidores. Quer dizer, ainda usou de um estratagema, para ser gentil, no mínimo questionável, né? Pois é, o Maurício Souza, citado aí pelo comentarista, depois de ser multado, afastado pelo Minas, ele foi demitido, né? Deixou o Minas, depois de toda essa repercussão, aí, pressão por parte de patrocinadores com relação ao Minas e a atuação do jogador na rede social, né, a maneira como ele fez as postagens, os comentários, acabou aí resultando, depois do afastamento, na demissão dele. Informação confirmada agora à tarde. Foi inaugurada em Patos de Minas, na noite de ontem, a Oral Unique, uma clínica odontológica moderna e com profissionais especializados. Patos de Minas agora conta com uma unidade da Oral Unique, que é a clínica especializada em implantodontia e com procedimentos de estética orofacial. Nasci, minha família inteira de Patos, e é uma cidade que eu amo demais, eu vejo um potencial enorme na cidade, né? O público de Patos é um público que merece uma clínica como a Oral Unique, né? É uma clínica que tem muito a entregar, né? Uma clínica especial demais, que entrega só trabalho premium, acima da média, né? Então eu acho que o público de Patos merece ter esse tipo de atendimento para Patos. Em Patos de Minas, a Oral Unique conta com um ambiente amplo e agradável, com estrutura climatizada e 590 metros quadrados de área construída. A clínica foi projetada para que você tenha atendimento personalizado, que além de oferecer conforto e comodidade aos clientes com amplo estacionamento, conta com equipamentos de última geração, como raio-x panorâmico digital, estúdio fotográfico e laboratório de próteses próprio,
o que proporciona mais agilidade e assertividade nas entregas. Aqui tudo é padronizado. Aqui o piso é padronizado, o cheiro é padronizado, né? A cor ela é toda padronizada e para receber o paciente, né? É uma estrutura toda premium mesmo, para o paciente se sentir realmente em casa e ficar com aquele intuito, tipo assim, não sentir medo de ser atendido, né, por dentista. Então na clínica a gente dê esse cheirinho bacana para o paciente já se sentir dentro de casa e não ficar com aquele receio de ser atendido. Nós temos só especialistas, né? Eu sou especialista em implante, eu que faço todo o planejamento do paciente, né? Então vamos ter especialista em prótese dentária também, especialista em endodontia, que é canal, tá? Então assim, o paciente vai sair daqui só atendido por especialistas, tá? Então assim, vai estar muito bem atendido. A Oral Unique conta com 6 consultórios e um centro cirúrgico devidamente equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas confortáveis de pré e pós-operatório, oferecendo mais segurança aos atendimentos. Aqui, você terá o atendimento necessário do início ao fim do seu tratamento. O paciente que vai passar por cirurgia, ele tem a opção de fazer a sedação consciente, que é com um médico anestesista acompanhando o tempo inteiro. O paciente fica todo acompanhado, batimento cardíaco, respiração. Então ele vai dormir, não vai sentir nada. Acabou a cirurgia, ele vai acordar e vai estar tudo pronto. Então, assim, o especial da clínica também é isso, né? A clínica, a gente tem um pensamento all-in-one, né? Que tudo acontece dentro da clínica. O paciente faz raio-x dentro da clínica, ele faz canal dentro da clínica, implante dentro da clínica, restauração, todo tipo de tratamento vai ser realizado aqui dentro. A Oral Unique fica na rua Dr. Marculino, número 1169, no centro de Patos de Minas. Anote agora e agende o seu horário. O telefone é DDD 34 3826 0800 e também tem o WhatsApp DDD 34 99929 9800. Podem entrar em contato conosco, tem um Facebook, tem um Instagram, tá? Oral Unique Patos de Minas, tá? É só entrar em contato, as meninas vão entrar em contato e marcar as consultas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira na região. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A quinta-feira em Patos de Minas deve ser de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 90%. A previsão é de mínima de 18 e máxima de 30 graus na capital do milho. Em Lagoa Grande, a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 18 e máxima de 31. E em Rio Paranaíba, os termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 27 graus. A seguir aqui no News, Patos de Minas confirma mais 2 óbitos por Covid-19 e registra 5 novos casos da doença, mas a ocupação de leitos continua zerada na rede hospitalar. E após a suspensão por falta de doses, vacinação contra a Covid para adolescentes é retomada. Após quase um mês de suspensão por falta de vacinas, a imunização para adolescentes foi retomada nesta quarta-feira em Patos de Minas. A vacinação para o público de 16 e 17 anos completos e 12 a 17 anos com comorbidades havia sido interrompida no dia 29 de setembro e só foi retomada nesta quarta-feira, ou seja, 28 dias depois. Nas primeiras horas do dia, correria e expectativa. Autorizações sendo assinadas e olho na fila para não perder a vaga. Traz um alívio maior, como que é? É um alívio maior porque está indo para a escola, né? Então a gente tem uma segurança maior, é muito aliviante, é um alívio muito grande ver ela vacinando. Já dentro do local de vacinação, olhar atento e celular na mão para registrar o momento. Marilene estava ansiosa para guardar para sempre a imunização do filho de 16 anos. Apesar da demora, sentimento de alívio e confiança de dias melhores. Muito importante.
Inclusive, eu peço aos pais que façam isso também, porque nossos filhos precisam ser imunizados, voltar à vida quase que, entre aspas, ao normal, né? E essa imunização é um pouco da certeza que nós temos, é uma gota de esperança. Vai acordar cedo, pegar fila? Vale sim. Claro que vale, né? É hora da nossa análise da notícia, comigo Ludmila Bahia, para a gente discutir esse assunto com relação à saúde e tantos outros. Boa noite de novo, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. Com certeza, a vacinação, a retomada da aplicação de primeira dose foi aguardada com muita ansiedade aí, principalmente pelos pais que já haviam se vacinado e enfim esperavam que essa dose de esperança também chegasse ao braço dos filhos. E finalmente voltamos aí depois de quase um mês, de fato, a aplicação das doses. A última remessa tinha chegado em 3 de outubro, em Patos de Minas, e agora retorna para esses adolescentes de 16 anos e continua aí, né? A gente fica na expectativa para mais doses, pois nesse primeiro cronograma aí estão previstos chegarmos até 12 anos. Tem países aí já imunizando menores do que essa idade. A expectativa também que a gente vive aí, como é que vai ser para menores de 12 anos, se vão ser distribuídas essas doses ou não. Até porque essa ansiedade é muito grande, Odair, entre os pais, devido, a gente vai falar também dessa obrigatoriedade a volta às aulas presenciais, e é uma segurança a mais quando se tem a imunização. Certamente. Vamos continuar falando da Covid-19, boletim aí na tela para a gente falar dos diferenciais entre ontem e hoje, né, os comparativos. 5 novos casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas. Apenas um patense está internado, né, recebendo os tratamentos em leitos de UTI. Mais 2 óbitos foram confirmados, o primeiro de uma mulher de 70 anos de idade, ocorrido lá no dia 25 de setembro, e o segundo mais recente, de um homem de 81 anos que faleceu no último domingo, no dia 24 de outubro, Ludmila. Pois é, Odair, aí nós temos dados que são represados. Em algum momento o município disse que o boletim do estado estava errado, porque não os dados estão divergentes entre um boletim e outro, e o município falou, olha, não tem, não sei de onde o estado tirou esses números aí. A gente pediu correção, o estado ignorou, tanto que já tem aí muitos meses que vem essa divergência. No boletim epidemiológico estadual tem casos de mortes a mais, e o município começa aí a buscar mortes que aconteceram em outros meses ou semanas e começa a computar aí, aproximando aí aos óbitos registrados também, segundo o boletim estadual. Infelizmente, porque já tínhamos em mais de um mês, segundo o município, sem registro de mortes, mas a gente percebe aí que são mortes que ocorreram, né, no mês passado ou algumas semanas, que vão somando as outras vidas que infelizmente aí perdemos durante essa pandemia. É um boletim, de certa forma, daí mais confortável, que mostra indicadores positivos com relação à Covid. É claro, excetuando que a gente não quer ver mais mortes, a gente quer ver as pessoas se recuperando plenamente, tendo saúde, não tendo sequelas, caso adquiram uma doença, mas mais uma prova aí que o vírus está em circulação. Por mais que queiramos jogar a máscara para o alto, por mais que queiramos, né, voltar àquela normalidade de uma pré-pandemia, chama a atenção. Lembra que os cuidados devem continuar. E aí nós temos, essa última foi no domingo, né? E aí a gente chegando a 550, um número fechado de mortos. Quando a gente coloca esses números, aparenta uma frieza, mas não é isso. É porque são dados que a gente vai falando o tempo todo, mas é algo muito triste, né? Você pensar que 550 pessoas faleceram em Patos de Minas, vítima dessa doença, desde o início da pandemia. O número fechado de 550 que muitas pessoas choraram e ainda choram os seus entes queridos, né? E é muito alto o número, né, Ludmila? Altíssimo. A gente tem aí mais de 600 mil vidas
interrompidas por conta de um vírus no país. A gente sabe que muitas medidas foram tomadas atrasadas, muitos exemplos continuam não sendo dados mesmo diante a tudo isso. Então a gente não pode ignorar o que vivemos, porque as famílias continuam e certamente vão continuar. É uma saudade, é uma ferida aberta, é uma saudade eterna de fato. Então, assim, a gente lamenta muito, muito, muito todas essas mortes ocorridas e é aquilo, né? O mapa está lá para nos mostrar que a pandemia segue, os cuidados são necessários, até porque a gente pode ter aí mutações do vírus ainda. A gente vê outros países, até da Europa, registrando altos números de mortes, mesmo também com o rito vacinal que começou bem antes, com uma população protegida. Então, ainda a gente está aí num carro, de certa forma, desgovernado, numa situação, logicamente, muito melhor de quando a gente não tinha noção de absolutamente nada. Hoje a gente já tem bastante conhecimento e conhecimento acumulado para tomar as medidas mais adequadas, como os próprios governantes e autoridades com as políticas públicas para proteger a sua população. E cá na ponta, a gente sabe que a responsabilidade nossa é gigantesca também, o nosso compromisso para que a gente continue aí tendo indicadores positivos e não retroajamos como temos visto aí a ocorrência, infelizmente, em outros países. Até porque, Ludmila, aqui no norte, lá no norte de Minas, Botumirim, hoje saiu essa informação divulgada, teve que fechar serviços essenciais porque houve um novo surto. No momento em que praticamente todo o estado tem uma redução muito, muito forte aí, cidades do interior, pequenas cidades do interior, começam a mostrar números. É isso que a gente não quer, né? Sabe por que teve surto? O motivo? Aglomeração. Aglomeração, exatamente. Aglomeração. E aí a gente precisa realmente ter todos os cuidados para não passarmos por isso, porque afeta o comércio, tira vidas, enfim, outras situações tão complicadas. Mas vamos dar uma olhada no comparativo aí de leitos da Covid aqui em Patos, e nós continuamos com 0% nos leitos clínicos, o que é, claro, evidentemente, uma boa notícia, né? Sim, continuam os mesmos internados da semana passada em leitos de terapia intensiva, persistem aí, né, necessitando de cuidados maiores, o que vai impactar exatamente somente lá nesse tipo de leito. A gente comemora aí, né, a gente tem mais zeros na questão da ocupação hospitalar, mas isso é um motivo de comemoração, obviamente, mas reflete que ainda estamos no momento em que a gente necessita seguir com esses cuidados. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Depois do intervalo, acusado de matar mulher com um tiro na cabeça é levado a julgamento. Minas anuncia ampliação no ensino médio em tempo integral. A Prefeitura publica decreto que determina a obrigatoriedade para aulas presenciais em Patos de Minas, em conformidade com o Estado. Foi levado a júri nesta quarta-feira em Patos de Minas o acusado de assassinar uma jovem de 20 anos com um tiro na cabeça. O crime aconteceu em 2018 no bairro Planalto, em Lagoa Formosa. O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2018, em uma residência na Avenida Manuel Soares, bairro Planalto, em Lagoa Formosa. Lorivaldo Ribeiro Braga, 56 anos, é acusado de matar a tiros Jéssica Souza Santos, com quem manteve relacionamento extraconjugal, ou seja, de quem era amante. Lorivaldo foi até a casa de Jéssica, na época com 20 anos, e os dois começaram a discutir. Em determinado momento, ele sacou uma arma de fogo e atirou no rosto da vítima. Ela foi encontrada caída no sofá, já sem vida. Loura, como era conhecido, mantinha um relacionamento com Jéssica desde quando a garota tinha apenas 13 anos de idade. Nos últimos meses de vida, a jovem tentava pôr fim ao relacionamento, mas Lorivaldo não aceitava. Após cometer o crime, o homem fugiu do local, mas ainda teria confessado o homicídio para 2 testemunhas. Após as investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar até Lorivaldo como principal suspeito do assassinato.
Nós já ouvimos de forma preliminar testemunhas que vieram até a delegacia e nos relataram isso, além do levantamento feito desde o dia dos fatos. Tudo isso nos leva a ter a certeza que é o Lorivaldo o autor deste crime. Tendo já a certeza, né, o nosso passo mais importante é prendê-lo, né? Nós vamos fazer todos os esforços para prender esse autor deste homicídio. O homem, no entanto, estava foragido desde a época do crime e só foi preso no dia 15 de julho de 2019 e encaminhado para o presídio em Patos de Minas. E na época, não apresentou suas versões do ocorrido. Lorivaldo Ribeiro Braga foi a julgamento nesta quarta-feira, acusado de homicídio qualificado pelas qualificadoras de motivo torpe, pois o motivo do assassinato seria ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima, recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda de feminicídio, que se enquadra em violência de gênero. Olha, esse julgamento continua acontecendo, né? E a gente vai aí ao longo aqui do NTV News trazendo mais informações para você sobre o resultado, né? Sobre o que foi determinado aí pelo júri. Mas se hoje não for possível, amanhã nos nossos telejornais a gente divulga, publica aqui qual foi o resultado desse julgamento. A gente muda de assunto, volta aqui para análise. Minas Gerais terá mais 210 escolas com ensino médio em tempo integral na rede estadual a partir de 2022. A medida foi anunciada nesta quarta-feira e amplia o número de unidades com o modelo de jornada escolar expandida para 601 no total. De acordo com o governo, a partir do próximo ano letivo serão 344 cidades em todas as regiões do estado contempladas com as escolas com modelo e 97 mil vagas serão ofertadas aos estudantes. Durante o lançamento, o governador Romeu Zema criticou o modelo da educação no Brasil. No Brasil, nós temos uma diferença muito grande entre aquilo que o ensino forma e a realidade precisa. E, com esse avanço aqui, nós estamos diminuindo essa diferença. Eu, que venho do setor privado, me envolvi muito na educação corporativa, sei muito bem disso. A empresa precisava formar pessoas para conseguir atuar. Muitas vezes, quem tinha até curso superior, porque foi formado para um mundo que não existe mais. Não é que está errado, não. É que as leis no Brasil são lentas nas suas mudanças, mudaram a grade curricular, fica lá 10 anos no Congresso, no dia que aprova já está antigo, já está totalmente defasado. Então, é necessário que nós sejamos criativos para estarmos propiciando para esses jovens um futuro melhor. Temos aí a fala do governador, Ludmila, e, além disso, conversando hoje com o pessoal da superintendência aqui em Patos, a gente vai ter vai subir de 10 para 12 escolas com tempo integral, em todo o município, em toda a rede escolar do município. Mas aí o governador, ele no momento do lançamento, ele abriu a caixinha ali e acabou fazendo uma crítica maior, né, para todo o sistema e a maneira como as coisas acontecem. Mas ele até como gestor do Estado tem autonomia aí para propor melhorias na própria educação implementada em Minas Gerais. Não precisa ter a mudança na grade curricular, mas ter um acréscimo aí, eles têm essa possibilidade de melhorar, obviamente, na medida do possível, porque a gente sabe que assim problemas gigantescos, a começar pelos próprios investimentos, Odair. A gente está terminando aí aquele prazo para investimento na educação em 2024 e que o Brasil, mais uma vez, não vai cumprir o PNE. O Programa Nacional de Educação, de investimento, com políticas públicas, que faz uma série de investimentos, desde a educação básica até lá no ensino superior. De novo, mais uma vez, eu até escrevi um artigo a respeito disso, prevendo isso lá atrás. Eu acho que eu escrevi esse artigo já tem uns 5 anos aí, já prevendo que isso poderia acontecer e estou aí acompanhando. Não queimaram sua língua, não queimaram seu texto, continua aguardando. Pelo histórico que a gente tem do Brasil, a gente já
temia que isso poderia acontecer e aí a gente já tinha os investimentos de anos iniciais que ficou abaixo do necessário. Quando fica abaixo, é muito difícil você, nos anos subsequentes, né, com o cobertor curto, uma hora você tem que levantar para cobrir um gasto aqui, aí de repente abaixa, aparece outro ali. Então, com o cobertor curto, já vinha, então seria difícil o governo aí manter um investimento maior, ainda mais quando a educação não é prioridade, ou não está no bojo das prioridades, cumprindo ali somente a lei de responsabilidade, falando que deve gastar para cada setor, e aí está tudo certo. Bom, enfim, mas o governador, no momento que deveria falar mais até das possibilidades, das melhorias, teve, e aí ele apresentou uma melhoria que o governo estadual propôs para a educação. Então, o que eu posso fazer enquanto Estado para melhorar a proposta da educação? Então, ele falou, vamos aumentar a escola em tempo integral, dando oportunidades, dando mecanismos aí para que isso de fato ocorra. Então, tá vendo que o Estado pode fazer. Então, ele não precisa esperar ter mudança na grade curricular, ter mudanças na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, para poder implementar aqui na ponta, não. Ele pode acontecer isso desde já e agora, e aí acabou de dar um passo. Mas o governo ainda está ferido quando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não aprovou que modelos implementados em outros países fossem tomados no Estado como prioridade, né? Que até a intenção, num dado momento, começando pela área da saúde, mas chegaria na área educacional, e aí a gente tem um discurso grande do movimento da educação na Assembleia Legislativa, criticando o governo e barrando também para que isso não acontecesse, porque haveria uma terceirização da educação. E a maioria dos deputados entende que a responsabilidade dessas atividades que são prioridades aí, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança, devem ser mantidas sob a guarda e a tutela, a manutenção e a implementação do Estado, e não terceirizar para modelos vindos de longe que fogem aí completamente à realidade ou à necessidade local, regional, estadual. Então, esse foi o entendimento dos deputados à época. A gente falou dessa o que não agradou, né? O governo não. O governo não agradou dessa. Tanto que essa fala aí eu sinto resquício até de críticas aí. Não funciona, mas também as pessoas não deixam implementar. O que não é bem dessa forma, porque desde já a gente pode pegar o que deu certo lá e fazer uma customização para a nossa realidade aqui e mudando também. Com a autonomia que ele tem, né? Claro, de fazer. Ele tem essa autonomia. Ludmila, a gente está falando de questão política, vamos para mais noticiário político, porque foi decretado nesta quarta-feira pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão o retorno presencial obrigatório nas escolas da rede municipal de ensino a partir da próxima quarta-feira, em conformidade com o que foi determinado pelo Estado também, né? O texto diz que o aluno só estará dispensado da presença obrigatória em sala de aula se apresentar atestado médico. O transporte coletivo de passageiros urbanos e rurais, inclusive o transporte escolar de alunos, poderá ser realizado com a ocupação total permitida para o veículo. Como o texto anterior foi revogado, o novo decreto, que está aí na tela, determina também o retorno de todas as atividades do comércio local, né? E desde que, claro, observada a capacidade máxima de 80% de ocupação dos estabelecimentos, como a gente tinha aqui noticiado no outro decreto, bem como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento social de 90 centímetros e os demais protocolos de prevenção ao contágio do novo coronavírus, ficando aí, de acordo com o decreto, dispensada a aferição de temperatura. É só para a gente abrir um espaço para falar disso aí, porque está constando no decreto, para que as pessoas entendam que isso vem junto com a determinação com relação ao retorno obrigatório das aulas em 100% presenciais, também essas questões relacionadas aí ao comércio, às atividades, até porque esse decreto que foi aí suprimido pelo novo, ele falava a questão de salas, né, da ocupação de salas. E agora, com essa conformidade com o que foi determinado pelo Estado, o município tem que realmente publicar um novo decreto falando das duas situações, deixando aí essa determinação já registrada. Até porque o município ele tem a própria autonomia de estabelecer um decreto diferente às ordens do Estado ou às ordens do governo federal. Então, cada cidade pode ter um entendimento diferente, apesar do Estado ter falado, né, já na semana passada, e a gente reforçou também ao longo dessa semana, dessa volta obrigatória a partir do dia 13
mês de novembro, mas um município em que vê que há um aumento de casos ou que a situação não é favorável para esse retorno obrigatório presencial das aulas, pode falar, olha, aqui no município não vai ter. Então, cabe a cada gestor analisar e aí promulgar, aí publicar o seu decreto de acordo com esse entendimento. Em Patos de Minas, o prefeito entendeu que podemos fazer em consonância com o Estado, com o que o Estado determinou. Inclusive, na determinação do Estado, fica isenta essa questão do distanciamento em sala de aula, não precisando mais disso. Até porque a gente sabe que nas escolas públicas, e não falo também que não exista isso nas escolas particulares, há um número grande de alunos por sala de aula e ter esse retorno de 100% da capacidade, mantendo qualquer distanciamento, obrigaria aí a uma mudança estrutural que, principalmente aí na esfera pública, não tem condições de oferecer aos estudantes. Fica a preocupação de muitos pais com os estudantes ainda não totalmente imunizados, fica a preocupação dos educadores dessa volta urgente, dado o prejuízo somado com a interrupção nas aulas e com a forma como vinha sendo deliberada, de forma remota ou de forma híbrida, que não cumpriu com plenitude e nem alcançou o aprendizado ideal ou adequado para essas crianças e adolescentes. A gente viu que o prejuízo vai ser enorme e por muito tempo aí a gente vai colher frutos, infelizmente, dessa situação em que nos obrigou a interromper, mas por uma questão óbvia de necessidade aí. Então, aqui no município, obrigatoriedade também para a volta das aulas presenciais, entretanto, daí se acontecer casos de Covid na escola, sim, como a gente tem, por exemplo, uma escola em Patos de Minas que suspendeu aulas para determinada série porque foram detectados mais casos de Covid, então, por precaução, para não haver uma contaminação em série, todo mundo fica em quarentena e volta no momento oportuno. Então, todas essas medidas continuam sendo aí necessárias caso isso aconteça, bem como também aqueles estudantes que não estiverem confortáveis porque têm a justificativa para não frequentar a aula, podem ficar em casa. Mas a gente sabe que é um momento delicado, que precisa ter esse retorno para os estudantes também retomarem o conhecimento básico necessário para o desenvolvimento, mas fica a preocupação ao mesmo tempo, aquela faca de dois gumes complicada, mas que a gente sabe que a gente tem que retomar com muita responsabilidade as nossas atividades para que possamos ficar inseridos aí e continuemos os avanços minimamente ali calculados, principalmente para os estudantes. Até porque há uma expectativa muito grande para esse retorno à normalidade, mas há um medo também, há um temor. A gente não pode aqui desclassificar esse temor dos pais, né, dessas crianças voltarem em 100%, né, com salas cheias, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente vai conviver e acompanhar para saber como é que vai ser, como é que isso vai se desenvolver, né? Porque casos a gente vê que ocorre mesmo com menor quantidade. Então vamos acompanhar aí para saber como é que vai ficar essa situação. Em Belo Horizonte, os profissionais da educação do município da capital mineira disseram que vão cruzar os braços por conta dessa medida, porque lá também o prefeito determinou a volta obrigatória dos estudantes 100% presencial, mas os educadores disseram que podem sofrer uma sobrecarga com essa volta, já que o quadro de funcionários também não está completo e tudo mais. Então tem esse outro lado ainda que vamos ver como é que os demais municípios vão se comportar, como é que os educadores vão se comportar, se sentem de fato preparados aí para a volta 100% dos estudantes. Já era um reflexo esperado, porque o Sindiúti já tinha se posicionado contrário, né, a esse retorno agora. Então a gente vai acompanhar esse desenrolar. Ludmila, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã certamente estaremos aqui para muito mais discussões, muito mais informações aí, analisando e avaliando todas essas notícias que a gente traz aqui para a bancada do News. É isso aí. A gente espera você também para esse bate-papo, para esse diálogo, sempre conosco aqui na Análise da Notícia e em nossos telejornais. Obrigada pela companhia, pela audiência. E amanhã a gente conversa mais, viu, Dari? Amanhã sim, obrigado pela companhia. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Boa noite, até amanhã.